Continuemos as nossas reflexões em Samuel capítulo 15, a partir do versículo 10, que é aquele episódio onde Deus deu uma ordem estranha ao rei Saul. Qual era a ordem estranha? Olha, você vai exterminar os amalequitas, conforme eu disse em Deuteronômio, conforme eu já tinha avisado que quando você estivesse em paz, você deveria exterminar todos, homens, mulheres, crianças, tudo que tivesse vida. São daquelas ordens estranhas que, conforme eu digo no vídeo anterior, e eu estou deixando ele aí para você assisti-lo, se o Saul buscasse ao Senhor, ele teria surpresas. Como que você sabe disso? Porque não é a primeira vez que a gente vê Deus dando uma ordem estranha para um líder espiritual. Um dia Deus chegou para Abraão e falou assim: Abraão, me dá o seu filho, o seu único filho, e oferece-o a mim em sacrifício. Abraão ouviu a voz do Senhor, obedeceu e levou o seu filho em sacrifício, em submissão. Quando ele chegou lá, fazendo o que ele ia fazer em fidelidade a Deus, porque quando a ordem vem de Deus é para testar a nossa confiança nele, aí Abraão teve uma surpresa. Deus mandou um anjo e falou: Abraão, você provou que você me ama, que você confia em mim, mas eu não quero seu filho em sacrifício. E ainda providenciou um cordeiro para o holocausto, né? Então, se o rei Saul tivesse essa fidelidade de Abraão, no sentido de Deus mandou, eu vou fazer, mas Saul tinha outros problemas. Mas antes de falar de quais eram os outros problemas do rei Saul, o que nós temos aqui? Um povo precisava ser exterminado, que eram os amalequitas. Tem gente que tem uma personalidade amalequita, né? Não me vem à mente atualmente um exemplo mais atual do que, por exemplo, o do deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do presidente. O que seria uma mente amalequita? É gente aguerrida, gente que fala perversidades e é louvada nisso, gente que tem um poder de quanto mais fala besteira, mais consegue pessoas para dominá-los. Mas só para citar um exemplo do caráter desse homem, quando ele foi anunciar que a esposa dele está grávida, o que ele me faz? Ele vai anunciar o sexo da criança com uma arma pesada. Eu nem sei o nome dessas armas, não me interesso muito por essas questões, mas eu sei que ele chega lá e dá um tiro de longe naquele tanto de balões, aí estoura lá para mostrar que é uma menina. Aí você fica assim: meu Deus, o que há no coração de um pai que, para anunciar qual é o sexo do bebê que está na barriga da esposa dele, ele vem com essa beligerância? Assim eram os amalequitas, eram beligerantes até na hora de anunciar o sexo de um bebê, né? A outra situação é aquela história que ele é tão fã dessas questões beligerantes de políticas perversas que ele vai batizar a filhinha de Geórgia, e dizendo que vai batizá-la de Geórgia em homenagem ao estado da Geórgia, que sempre votou na direita, no Partido Republicano, ou votaria no Trump. Aí você fala assim: gente, a criança já nasce em meio a essas perversidades, a essas ideologias. E aí eu estou falando de um homem com a sua esposa e o seu bebezinho que ainda vai nascer, ou já nasceu, não sei. Agora, multiplica isso por todo um povo, os amalequitas, que gostavam de falar perversidades, esmigalhavam famílias, arrancavam crianças da barriga de suas mães, fizeram muitas mães chorar. Isso é nos amalequitas, e por isso Deus deu uma ordem para que eles fossem exterminados pelo bem deles mesmos, porque existem coisas que só terminam quando Deus vem do céu e interrompe. Mas conforme eu digo no vídeo anterior, Deus iria surpreender Saul se Saul o clamasse. Mas olha só, Saul tinha outros probleminhas ao invés de clamar a Deus. Porque aqui vai dizer no versículo 12, primeiro que Deus vai dizer para Samuel, no versículo 11 do capítulo 15: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Samuel ficou: meu Deus, foi o Senhor quem promoveu esse rei e agora o Senhor não quer mais, porque arrependo-me significa não quero saber, já deu, Saul não consegue ser fiel, né? Aí, o que vai dizer o versículo 12? Madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã e anunciou-se àquele: já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento e dando volta passou e desceu a julgá-lo. Ou seja, enquanto Samuel está vindo procurar Saul, depois daquela noite de oração,
que diz o texto? Que o Saul, em meio à derrota dos amalequitas, ele ergueu para cima um monumento. Tem um videozinho aí que eu vou deixar para você sobre por que Deus não gostava que erguesse monumentos, que erguesse altos ou postes, alguma coisa assim. Né? Mas olha só o Saul, o rei colocado por Deus, fazendo práticas idolátricas e rebeldes contra o Senhor, porque ele, ao invés de ele entender que era Deus que tinha dado a ordem, era Deus que deu a ele vitória contra os amalequitas, o que ele me faz? Ele ergue um monumento, ou seja, o tempo inteiro tentando projetar. Eu digo no vídeo anterior que só faltava ele projetar o seu órgão genital, porque ele agia varonilmente, mas não é que ele fez isso. Ergueu um monumento de homem varonil, viril, da vara erguida. Tá vendo? E Deus olha para isso tudo. Nossa, que picuinha, não. Deus sabe o que um homem varonil carrega dentro de si, nos seus atos. Daí ele se arrepender. Porque Deus não é homem para que se arrependa, no sentido de que Deus ficou chateado de Saul ter feito isso com todas as chances que Saul recebeu. Essa que é a verdade. Então nós temos... Vá no link que está aqui na descrição e acesse a reflexão na íntegra. Não se esqueça de dar o like nesse trechinho de vídeo, compartilhá-lo e se inscrever neste canal, apertar o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado.